Bem-vindos, pessoal. A gente está dando início aqui a mais um episódio do Café com Emergência. Eu sou o Fernando Sinquete, eu sou R3 de Medicina de Emergência lá do Hospital Santa Marcelina. E aqui ao meu lado, como sempre, Sou Rômulo Torquato, emergencista do Hospital Santa Marcelina, e hoje a gente tá recebendo quem, Fernando? hoje a gente está recebendo a Júlia Dorn, que é uma médica formada pela Santa Casa de São Paulo, residente do terceiro ano de Medicina de Emergência lá da FMUSP de São Paulo, né? Atua como plantonista no Hospital Municipal de São José dos Campos. E aí, Ju, tudo bem? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar participando do podcast de vocês. Que bom, legal. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito interessante para todos os profissionais de saúde que atuam aí no departamento de emergência. Mas antes de falar desse assunto e a gente começar, Rômulo, o que que você está tomando aí? Cara, tô aqui com a minha canequinha da Abramed hoje, tomando um café coado. Hoje foi de V60 mesmo. Cara, café da assinatura da Unique aqui, que eu gosto pra caramba. Esse mês eu tô com um bourbon amarelo, uma torra clara. Passei ele na V60 numa proporção de 1 para 12. Tentei fazer um pouco mais de café do que eu faço geralmente para durar mais tempo aqui no podcast e ainda ter um pouquinho para noiva. Passou ali em 3 minutos e 40. Cara, tá Porra, sensacional. cronometrado. Eu tô Cronometrado. vendo a cara da Ju olhando para isso, falando assim, cara, o que que esses alienígenas estão falando? Você Que curte café, frescuragem é Ju? essa, né? Eu não sei Você se curte um é até a cafezinho? altura. Eu gosto, mas o meu geralmente é básico um coado mesmo. Mas achei chique. Boa. Vou pegar as dicas. Boa. O que que você tá tomando, Fer? Eu tô tomando um do Moca Club, que é da assinatura também, que foi do mês de novembro. É um catuai amarelo, perfil sensorial, olha que interessante. Pudim de leite e leve acidez cítrica, lá da Mantiqueira de Minas. Boa. Cafezinho bom, cara. E hoje a gente tá aqui não só para falar de café, mas também para falar sobre violência no departamento de emergência. E a gente escolheu a Ju porque ela fez um estudo sobre isso, um levantamento muito interessante que a gente vai debater aqui hoje. Mas antes de falar propriamente do estudo, Ju, por que que você escolheu fazer medicina de emergência? Você sempre quis fazer medicina de emergência? Porque talvez, se você sempre quis, talvez você seja a primeira que a gente conversa que sempre quis desde o começo da graduação. Conta pra gente. Acho que parecido, provavelmente, com vocês e com receite pessoal que já passou aqui. Também não conhecia medicina de emergência quando entrei na faculdade, então eu achei que eu queria fazer pediatria quando entrei, porque eu gostava muito de criança, e enfim, aí, acho que é uma boa ideia, né? Aí no internato, lembro no começo do quinto ano, eu passei na pediatria, eu falei, acho que não é bem isso que eu gosto de fazer, não é bem o ambiente que eu. É mais parte de ambulatório e mesmo parte de enfermaria. Acho que talvez não seja isso. E eu fiz na Santa Casa de São Paulo, lá o pronto-socorro é porta aberta, cheio, enfim, cheio de casos. Eu lembro que um dos primeiros plantões da clínica médica que eu passei foi no pronto-socorro e foi aquele caos, pronto-socorro, paciente grave pra todo lado, os residentes em cima, e eu querendo estar lá e querendo ajudar em qualquer coisa que eu pudesse, fosse, enfim, segurar o braço do paciente, qualquer coisa, eu queria estar lá presente e ficar, assim, querendo algum dia estar capacitado igual eles pra cuidar de um paciente grave igual eles estavam cuidando, sabe? E aí eu fui atrás disso, assim, tinha um preceptor que foi o Brian, que foi da primeira turma do HC da USP. E ele tinha feito emergência, então assim, deu pra conversar com ele, ver como que era a especialidade. E aí eu falei, não, acho que é isso que eu quero fazer. Mas acho que provavelmente também, igual vocês e muita gente que escolheu fazer emergência, recebeu muito tipo, não faz isso, não é uma boa ideia, você vai ver de plantão, vê se é isso mesmo. Não, eu fiquei os 2 anos do internato meio tipo, eu gosto muito disso, mas será que é isso mesmo? Enfim. E ao longo, assim, dos 2 anos de internato, sempre que eu passava no pronto-socorro, eu falo, não, é isso. Pronto-socorro da pediatria, eu falo, é isso que eu gosto. Pronto-socorro de clínica, pronto-socorro da cirurgia. Sempre que eu passava, eu falava, esse ambiente que eu quero estar, esse tipo de paciente que eu quero cuidar, e enfim. Então, veio bastante disso, assim. Legal. Eu Legal. lembro que a gente prestou algumas provas de É. residência juntos, né? Uhum. E, cara, por que que você escolheu fazer na USP? Dentre as que você prestou e passou, não sei quais você passou, mas por que que você escolheu fazer lá? Sim, principalmente porque já era uma residência
mais antiga, né? Junto com Santa Marcelina, acho que eles surgiram mais ou menos juntos. Então, era uma residência que estava mais estruturada, tinha uma grade curricular mais consolidada. Tinha bastante pesquisa, que já era uma coisa que eu gostava na época. E então foi muito por isso e também por ter já chefes de lá, assistentes que eram emergencistas, assim, coisa que em muitos lugares ainda não tinha, assim. Então foi por isso que eu Ah, quis fazer lá. boa, legal. Hum. E aí, cara, já acabando, né, no finalzinho de R3, contando os dias pra sair, se sente pronta já ou não? Acho que não, acho que não sei se alguém sente, né? Mas Acho que não, né, acho que dá cara? aquele frio na barriga de. Mas acho que é bom também de, poxa, falta coisa pra aprender, queria estar melhor do que eu tô. Acho que essa sensação de sempre querer estar melhorando também é boa, né? Mas dá aquele friozinho na barriga de acabar a residência, com certeza. Parece que não, o Não foi conteúdo nunca acaba, né, suficiente. cara? É. Exato. Bom, Fer, quer entrar no assunto já? Tem mais alguma Vamos, coisa? assim, para a gente começar mesmo, a gente queria entender de você o que te motivou a querer estudar a violência no departamento de emergência, assim, contra os profissionais de Uhum, saúde. Qual foi a motivação principal? uhum. Então, assim, na verdade, essa ideia foi o Ian que teve, que é meu orientador, né? Eu lembro que um dia ele mandou uma mensagem no grupo dos residentes falando: olha, gente, tem várias ideias para fazer iniciação científica, pesquisa, quem tiver interesse, vem falar comigo. E assim, um dos tópicos que ele já tinha ideia era disso, de violência contra profissionais de saúde. Só que a gente não tinha nada ainda, era só a ideia e é isso. E aí eu falei, vou dar uma olhada nesse assunto, ver se é uma coisa que faz sentido pra mim. E quando eu fui pesquisar, vi que a gente não tinha quase nada a nível de Brasil, mesmo América Latina. E você vê o quanto que realmente a gente sofre isso no departamento de emergência, de um nível pessoal, e com certeza vocês também vão se identificar de que a gente sofre isso muito todos os dias e deixa isso passar muitas vezes percebido e não fala sobre isso, leva como normal. E então foi um pouco disso que surgiu essa ideia, assim, falei, poxa, essa é uma ideia muito legal da gente levar pra frente, importante, sabe? Boa. Eu acho que foi o primeiro estudo sobre o tema aqui no Brasil, né? Assim, dos que eu achei muito estudo de Londrina, um departamento de emergência de lá, mas assim, tudo bem, estudos pequenos e bem locais, assim, eu achei também um estudo sobre, principalmente enfermeiros no Brasil, mas também não era na emergência, acho que só tinha um, pelo menos que eu consegui achar, em um centro único, assim, sabe? Tá? Ô Ju, e pra quem tá escutando a gente, cara, e não leu o seu estudo, conta pra gente aí qual que é o estudo, onde você Uhum. conseguiu publicar, o que que era o objetivo, tal, como é que foi esse estudo aí? Então, a ideia do nosso estudo foi fazer um questionário, então foi um estudo de survey. E a ideia era pegar profissionais do Brasil todo, do departamento de emergência, e era tentar conseguir profissionais de todos os tipos. Então, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeuta, todo mundo que ocupasse o departamento de emergência, né? E aí a gente usou a lista de e-mails da Abramed para conseguir divulgar o máximo possível, né? E tentar pegar o máximo a nível nacional que a gente conseguisse. Aí, de desfecho primário, o que a gente pensou foi realmente a prevalência de violência, né, no departamento de emergência, e a gente teve alguns desfechos secundários. Então, principalmente, fatores associados à violência e o impacto que essa violência teve para o profissional. Então, de afastamento, sintomas de estresse pós-traumático após, sintomas de burnout, coisas desse tipo. Boa, legal. E foi uma publicação internacional, né, cara? Conseguiram publicar, qual Foi, foi a revista? foi na Western Journal of Emergency Medicine. Que massa. Legal, né? Hum. Estudo Brave, né? É, Boa. Gostei do, E do nome. eu an- fiquei um tempo ficou muito bom. pensando, mas que por isso que a Foi gente você que chegou no nome? foi, assim, a gente tava, tava eu, o Lucas, que era meu irmão de preceptor, e o Ian pensando num nome, e aí um dia, enfim, tava tentando pensar, veio esse nome, eu falei, não, eu vou falar pra eles que acho que é um bom nome. Boa. Legal. E antes de iniciar essa pesquisa que vocês fizeram, Uhum. qual que era a percepção que você tinha sobre a magnitude desse problema, assim, que vocês foram investigar? Sem saber que era uma coisa que acontecia,
É, acho que relativamente bastante. Tinha experienciado principalmente violência verbal, mas eu não imaginei que seria tanto quanto a gente conseguiu ver, sabe? Principalmente além da violência tipo, de ser visitante, paciente, também muita violência que colega de trabalho que, que me promoveu essa violência e muita violência testemunhada também contra outras pessoas, assim, muito mais que a gente tinha esperado. E acho que também chama bastante atenção, assim, o quanto de impacto que isso tem, que também acho que era mais do que eu imaginava na época, e quanto que realmente levava as pessoas a ter estresse pós-traumático, a sair do trabalho. Eu achava que não era tanto assim quanto realmente parece ser, que a gente achou, pelo Contorna. menos. Boa. E, cara, o que que vocês consideraram ali para o estudo como uma violência no local de trabalho, né? Porque a gente sabe que, assim, tem muita violência, mas a emergência é um ambiente tão caótico que Sim. muito dessa violência a gente considera normal, né? Boa Sim. parte de quem vive nesse ambiente sofre a violência e não percebe, né? Então, o que que vocês consideraram ali? A gente tentou, sempre em todas as perguntas, tentar descrever ao máximo que a gente ia considerar, justamente por isso, né? Eu também, assim, várias vezes achava, tipo, acho que isso faz parte, acho que isso não é bem uma violência, enfim. Então a gente separou entre violência verbal e violência física. E aí, em violência verbal, a gente tentou deixar meio categorizado para ficar mais fácil da pessoa identificar que talvez sofreu aquilo. Então, a gente usou tom de voz ameaçador, algum tipo de linguagem abusiva, assédio verbal, então dividindo em assédio racial, sexual, de gênero ou algum outro, e deixou aberto para outras formas de violência verbal. E aí, de violência física, a gente também dividiu em algumas categorias. Então, algum tipo de violência física do tipo, soco, bater, algo nesse sentido. Violência com fluido, então, às vezes o paciente Cuspe, né? cuspir, algum fluido corporal, enfim. Violência sexual e deixamos aberto também para alguma outra forma de violência física que a pessoa considerasse. E a gente estudou nos últimos 6 meses que a pessoa tivesse sofrido, assim, então tentamos limitar para os últimos 6 meses. Uma janela razoavelmente curta, assim, né? É, Bom, se for colocar na vida, todo mundo sofreu muita é, violência praticamente, né? sim. Boa. E eu acho que é interessante porque muitas vezes a gente só pensa, talvez, na violência física, assim, mas a verbal, ela conta muito. E eu acho Uhum. que a verbal também conta muito numa coisa que até eu e o Romulo estavam conversando sobre essa questão entre os profissionais da saúde, né? O Sim. quanto que isso existe e que isso é difícil de mensurar, né? Porque muitas Uhum. vezes as pessoas sentem medo de falar sobre isso, né? De relatar para a supervisão e tudo mais. Isso foi algo que vocês conseguiram ver no estudo? Sim, foi uma coisa que a gente perguntou também, do quanto que as pessoas chegavam a notificar oficialmente e praticamente metade não fazia nenhuma notificação formal, seja para o supervisor ou enfim, no sistema, acabavam não fazendo. Aí É, você vê que isso é um dado muito alarmante, né? Que uhum, acho que dialoga muito com o que a gente falou aqui em outros podcasts sobre segurança psicológica no trabalho, né? uhum, Definitivamente isso daí acaba escancarando um pouco, né? sim. E a gente acabou também perguntando assim, por que que as pessoas que não notificaram, por que que elas não notificaram, sabe? Muitos falaram que sentiam que era inútil, ou mesmo não tinham tempo durante o plantão, ou naquele momento para notificar e acabavam não notificando. Alguns tinham medo de alguma consequência negativa. Então, esses foram assim, os principais motivos que É. O que eu reportaram. lembro aqui de cabeça, acho que os dois principais era isso, de achar inútil e não ter É, tempo, né? Cara, isso né, chama muito atenção, assim, que é um é, problema não só da violência, né? Como tantas outras falhas que a gente tem e a gente não resolve por achar que não vai ter solução ou por é, não ter tempo, né? sim, Cara, eu acho isso bizarro, o quanto isso impacta na vida dos pacientes, o quanto a gente deveria buscar por mudanças e a sobrecarga ou a percepção de que a chefia não vai conseguir fazer nada nos impede de procurar a melhoria, né? sim, com certeza. E você acha que esses
esses dados que a gente conseguiu levantar aqui no Brasil, eles são muito diferentes dos dados existentes em outros países? Achei, assim, em questão de departamento de emergência, a prevalência de violência verbal foi um pouco maior a nossa, mas parecida, assim, do que a gente tinha achado fora. Era em torno de 71, 75% de violência verbal. E o nosso foi mais ou menos 80%. De violência física também foi mais ou menos, então, nosso um pouco menos, de 12%, mas por outro lado, o que chamou muita atenção foi que é, foi 40% que falou que testemunhou uma violência física contra o outro profissional, mas que a própria pessoa reportou foram só 12%. Que aí isso foi muito maior do que tinha nos outros estudos. E também o que teve maior assim do que os outros estudos foi na parte de ausência de medidas preventivas. Então, acho que 65% das pessoas que responderam falaram que não tinha nenhum tipo de medida preventiva no lugar que eles trabalham, sabe? Muito pouco também de algum tipo de protocolo para manejo de agitação grave, algum tipo de treinamento da equipe para seja descalonamento verbal, qualquer tipo de treinamento. E outras medidas que a gente acaba vendo fora. Então, detector de metal, não tinha nenhum coisa desse tipo, assim, chamou bastante atenção. Que fora, acho que tem muito mais, pelo menos, tentativa de medida de prevenir, sabe? Né? E Sabe aí, que da eu, parte de colegas de trabalho também, perdão, foi algo que chamou bastante atenção, que a violência que foi proporcionada pelo colega de trabalho foi muito maior do que nos outros locais também. cara, isso eu acho que é uma coisa que não entrou assim no estudo, Uhum. mas eu tenho a impressão de que um pouco desses resultados que os nossos foram maiores do que lá de fora, talvez seja pela especialidade ser muito nova, né? Então você pega, pô, a gente não tem medida preventiva, não tem Uhum. treinamento. Um pouco disso é porque ninguém nunca se importou com o Sim. departamento de emergência, né? Nunca foi a casa de ninguém, bico de todo mundo, Uhum. né? Então quem Sim. vai se importar com a violência que acontece lá, com dar treinamento e também a agressividade, cara, muita agressividade Muito. violência, né? Do colega de trabalho ali. Agora eu não lembro a incidência de cabeça, acho que foi na casa dos 40 e poucos por É. cento, não sei se você lembra disso. É. Cara, é muito assim. E talvez um pouco por conta disso da medicina de emergência também ser uma especialidade nova, porque de fato vocês pegaram a resposta de todo mundo, mas boa parte de quem respondeu foram médicos emergencistas, né? A Sim. grande maioria dos que responderam. E eu percebo que a gente ainda tem uma relação de que outras especialidades confiam muito pouco na gente, né, cara? Até na minha prática do dia a dia, assim, a relação com o intensivista, com o cirurgião geral, muitas vezes são relações conflituosas. O cara não acredita no que você fez ali embaixo, não aceita o que você está passando. É sempre bastante conflituoso essa relação. Não sei se vocês têm essa percepção assim também. Sim. Com certeza. Acho que entre colegas da emergência é pouco. Apesar de que existe, né, Fernando? Existe. E às vezes essa violência, cara, ela pode não estar tão escancarada assim, mas são pequenas atitudes, né? Numa passagem de plantão, você, sei lá, debochar ou questionar a conduta do seu colega, sabe? Ou mesmo você ir discutir com outro colega e ficar, sabe, falando mal, vendo toda essa parte assim. São coisas que no dia a dia elas acabam acontecendo, mas eu vejo que a gente normaliza, a gente não acha que isso é um tipo de violência, né? E eu ia até falar que recentemente eu vi, sai praticamente toda semana alguma coisa sobre violência no departamento de emergência, alguma notícia, né? Acho que faz uma semana eu vi de uma médica lá em Goiânia, se eu não me engano, que ela foi agredida fisicamente por uma paciente que estava tendo a troca do plantão. Ela chamou diversas vezes a paciente não estava ali e ela foi atender, internar outro paciente. E basicamente a paciente voltou e foi questioná-la por que que ela não ia atender. Ela falou que ia deixar a ficha para ser atendida depois da troca do plantão porque ela precisava internar o paciente. E aí a paciente acabou não deixando ela sair do consultório e depois deu uma cabeçada no rosto dela. E assim, eu nunca presenciei algo nesse sentido, mas eu vejo e me parece que cada vez está acontecendo mais e que
tá tendo mais agressividade, não só verbal, mas física também. Não sei qual que é a percepção de vocês quanto a isso. Cara, É. quer falar, Ju? Não, Dá sua pode opinião falar, aí. desculpa. Não, vai, por favor. Não, assim, acho que não tenho certeza, assim, o quanto que talvez tenha aumentado muito mais esses últimos tempos, mas também a gente tem falado mais sobre isso, espero também, sabe? Acho que tem saído cada vez mais nas notícias e que bom, por um certo lado, que a gente tá falando mais sobre isso, vendo que isso existe e que a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, sabe? Mas também é a mesma impressão, assim, que é um ambiente que a gente tá muito inseguro, né? Assim, toda a equipe de saúde e talvez realmente tá tendo muito mais violência do que tinha antes, talvez, e barra a gente falando mais sobre isso também, sabe? Não É. sei. Cara, eu acho que uma coisa que pode estar relacionada com essa percepção de aumento da violência, Fer, e aí o estudo até traz isso, é que a vítima de violência, quanto mais jovem, mais suscetível à violência ela é, né, Ju? Acho que foi uma coisa que o estudo demonstrou. E hoje, principalmente na emergência, com o aumento do número de faculdades, a gente tem visto cada vez médicos mais novos na linha de frente. E Uhum. aí você pega esse contexto de emergências lotadas, principalmente na porta, o paciente esperando ali 6, 8 horas para ser atendido, tumulto, estrutura física inadequada e um médico novo que muitas vezes a própria aparência de novo demonstra essa Uhum. fragilidade e o cara não tem a habilidade ali, aquele soft skill de manejar essa agressividade, de conseguir se impor ou de escalonar aquele problema, eu acho que cada vez mais realmente leva o médico tá fragilizado ali na ponta, cara. Eu acho isso, né? Não sei se você concorda e se vai de encontro aí com os dados que vocês levantaram, Ju. Eu acho que é isso mesmo, assim, pelo menos foi o que a gente achou, né, de realmente, quando a pessoa era mais nova, né, é, é, foi associada a um risco maior de violência. Então, acho que faz sentido até pela nossa sociedade também ser nova. E não sei também quanto que entra de falta de educação em saúde da população também, do quando procurar qual serviço e qual tipo de serviço e, e acaba frustrando também a pessoa que está procurando, porque às vezes está num local inadequado, é uma fila de espera grande, enfim, acho que são vários fatores que acabam contribuindo, sabe? Completamente multifatorial, né? É. Ju, e uma coisa que não tava lá, e nem tava aqui no que eu pensei em perguntar antes com o Uhum. Fer, e não tá no estudo, mas pedindo a opinião de vocês, vocês acham que a residência de emergência hoje, é, a gente aprende, claro que isso não está diretamente na grade, a gente não para ensinar isso, mas vocês acham que ao longo dos 3 anos o médico emergencista aprende um pouco a lidar com isso? A descalonar situações que estão ficando mais agressivas, a saber trabalhar um familiar para não deixar o negócio ficar pior, a evitar certas situações. Os dois são R3, né? Vocês acham que vocês aprenderam um pouco disso ao longo dos 3 anos? Eu acho que falando a nível pessoal, assim, igual você falou no estudo, não sei, que não acabou não sendo uma coisa que a gente analisou, mas falando pessoalmente, eu acho que sim. Acho que a gente, da parte da residência, a gente chegou a ter algumas aulas sobre isso, comunicações difíceis e coisas nesse sentido, mas acho que mesmo acho, que com a experiência de ter seu R+, ter seus chefes, acho que a gente acaba aprendendo tanto por exemplo e com a experiência também um pouco ao longo dos 3 anos a manejar melhor isso, eu acho, pelo menos minha impressão. A percepção que eu tenho também é essa. Ao longo da residência, assim, eu também sempre gostei muito dessa parte de comunicação, então as pessoas até vinham me pedir para descalonar alguma coisa que tinha acontecido ali, que estava virando uma violência verbal, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o nosso senso não só entre nós da parte médica, mas de equipe multi, de também ajudar todos eles, a gente sabe que muitas vezes o médico acaba um pouco mais protegido em algumas ocasiões, né? Às vezes o pessoal da enfermagem, outros profissionais estão mais expostos até a essas questões de violência, né? Então, eu acho que a residência de emergência ela prepara a gente para ter um olhar diferenciado sobre o assunto, sabe? E
criar estratégias ali para você poder lidar no dia a dia. É. Isso eu acho que é uma coisa que dá pra perceber, assim, cara. O tempo que eu fiquei coordenando uma UPA, não sei se você sabia Gi, que eu coordenei uma UPA lá na Zona Leste de São Paulo. Caos total, meu Deus do céu. E, cara, um dos meus principais tarefas ali era de escalonar problema. E muito problema que eu vi, assim, que era facilmente resolvível, que conversar da maneira certa você conseguia apaziguar, sabe? Eu percebia que a galera assim, o estudo demonstrou que quanto menor a idade, menos suscetível à violência. Mas eu pegava problemas que mesmo gente mais antiga, o cara se metia numa confusão, gerava toda uma situação de estresse, gritaria, segurança no meio, por não saber a ferramenta correta para abordar aquela situação, sabe? Uhum. E, Ju, qual que é o perfil assim do profissional que mais sofre violência? A gente falou dos médicos assim mais jovens, que Uhum. recém-formados, mas fora isso, né, que nem a gente falou, toda a equipe multi ali está suscetível, né, a Uhum. passar por violência. Qual que você acha que é o perfil desse profissional assim que mais sofre violência? Assim, no nosso estudo acabou sendo uma limitação, né? Como a gente usou a lista de e-mails da Abramed, mais de 80% das pessoas que responderam eram médicos. Então, a gente acabou tendo uma amostra muito pequena, assim, de enfermeiros, técnicos, fisioterapeutas, que em outros estudos a gente viu que parece uma população que é e acho que do que a gente experiencia também, é que está mais vulnerável e provavelmente, se a gente tivesse talvez uma amostra maior, talvez mostrasse diferença entre esses profissionais, mas a gente não achou. A gente não achou nem diferença também entre gênero, que era uma coisa que a gente esperava que talvez fosse ter diferença, que em outros estudos alguns mostraram que sim, outros que não, mas a gente acabou não vendo diferença na análise, sabe? Mas era com certeza uma limitação do estudo. Acho que pode ser um viés pelo N mesmo, né? É. Na prática eu tenho essa percepção também que Uhum. principalmente a enfermagem ali acaba sofrendo mais agressão do que mais violência, né, do que a equipe médica. Uhum. O E que aí a eu vou gente perguntar para vocês uma coisa. Desculpa, Ju, Não, pode imagina. continuar. Não, eu ia falar assim, o que a gente realmente achou de fator foi principalmente fatores institucionais, sabe? Que estavam associados ou ao maior risco ou ao menor risco, que era principalmente dessa questão de ausência de qualquer tipo de medida foi associada ao maior risco. Muitos também não tinham nenhum tipo de protocolo para agitação grave, por exemplo, que também foi associado ao maior risco. Coisas desse tipo, assim, foram que mais estavam associadas. Eu ia perguntar para vocês assim que a gente até falou dessa questão de mais da metade dos profissionais assim que terem sofrido episódio de violência, mas não relatarem por acharem que tem não adianta, né, essa percepção. O que que você acha que é necessário para a gente mudar, né, falando assim culturalmente, institucionalmente, para a gente reverter essa sensação de impotência assim? E aí o Rômulo como gestor e a Júlia como R3 e que conduziu o estudo. Quero ouvir de vocês. Quer começar, Rô? Não sei. Não, começa você. Quando fez o estudo aí, você é convidada. Manda É, bala. acho que talvez coisas que ajudariam são essas medidas em geral, assim, de treinamento em equipe. Então, você treinar seu profissional em tudo que for possível, assim, desde comunicação, de como agir nessas situações. Então, acho que isso é também mostrar que a instituição tá lá, né? Tá lá para ajudar. Então, apoiar também as pessoas que sofreram violência, que foi uma das coisas que a gente analisou também. Então, quem tinha sofrido, se tinha recebido algum tipo de apoio institucional, e a maioria não tinha recebido nenhum tipo de apoio. Então, acho que quando você vai começando a fazer essas medidas, de desde treinar e fazer medidas para você prevenir. E quando isso acontece, você ter todo um suporte de pode ter um psicólogo, fazer um acolhimento, é, cuidar dessa vítima também, acho que são coisas que você vai mudando a cultura daquele local, sabe? É o que eu penso, É, assim. não concordo. Mas, cara, eu acho que é um problema muito complexo, assim, a gente resolver esse problema da violência na emergência, porque é o que a Ju falou, é multifatorial.
Então, eu acho que tem um pouco de parte do agressor, né? E aí, como agressor, a gente tem dois lados ali. O cara que é o profissional de saúde, que isso aí pra mim é inadmissível, cara. Um colega de trabalho agrediu o outro. Isso é, pô, eu acho muito difícil resolver esse, porque eu acho que é até falta de princípios. Algumas agressões elas são meio que inconscientes, mas outras são bem conscientes mesmo. É aquele cara que se acha, que quer humilhar. Pra mim isso é inadmissível, foi bem difícil de resolver. E aí você tem o outro lado, que é o agressor, que é o não profissional, né? Que é o familiar ou o próprio paciente. É, E aí é um pouco de educação de saúde, que é o que a Ju falou, cara. O familiar, o paciente, ele vai agredir porque ele está muito tempo esperando, porque ele não entende a diferença dele ser uma ficha verde e o cara que é a ficha laranja, entendeu? Ele não entende que ele não vai ser atendido na sala de emergência, que ele vai ter que esperar na porta. Então, cara, você conseguir fazer uma conscientização da população, muito complicado. Dentro da população que não é profissional, pacientes, você ainda tem aqueles pacientes que cometem agressividade, né, cometem violência por ter algum distúrbio psiquiátrico, né, o cara em delírio, né, tá tendo uma psicose, e aí eu acho que falta um pouco de protocolo e conhecimento do profissional para abordar isso. Acho que o estudo mostrou isso também, né, João? A galera muitas vezes faz a escolha errada de medicação, a abordagem errada ao paciente agitado, cara, isso é um defeito grave. Então, isso pensando na população. Acho que outra coisa importante é estrutura física, cara. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não fala tanto, mas estrutura física deixa muito suscetível à agressividade, à violência. Então, consultório que não tem rota de fuga, dentro daquilo que você falou da médica de Goiânia, que não conseguiu sair do consultório e tomou uma cabeçada. Cara, falta de rota de fuga. Você tem que ter uma porta de trás para você sair, a formatação do consultório de forma que o paciente não fique entre você e a porta. Dentro da estrutura física, tá ali o familiar que não consegue acessar a sala de emergência. Esses dois como R3 de emergência já devem ter cansado de ver familiar que invade a sala de emergência, agredindo, gritando, jogando coisa. Então, tem que ter uma estrutura que impeça esse familiar de chegar lá. Eu acho que falta segurança, segurança mesmo, profissional segurança. Cara, a gente não vê assim, isso deixa medida de. Pô, fugiu a palavra, cara. Mas nem que. Quando você tem um segurança, não necessariamente ele vai precisar ir lá e intervir fisicamente, né? Você ter a figura do segurança ali já inibe o Com cara cer- de cometer agressividade. Então a Uhum. gente não ter segurança afeta. E eu acho que o treinamento do profissional, né? É difícil dizer isso, mas boa parte das pessoas que sofrem violência na medicina de emergência ali, é um pouco também de falta de expertise para não deixar a situação se tornar violenta. Não dá para generalizar, porque, assim, sem dúvida, tem muita violência que não tem o que fazer, é realmente só conseguir fugir. Mas falta um pouco da nossa parte de não deixar a situação se tornar tão violenta, a chegar em certos pontos que a gente vê, né? Mas é difícil, né, cara? Muito difícil. Não sei se vocês concordam com isso que eu falei. É, acho que é difícil, acho que tem realmente muitos pontos. Isso do profissional de segurança, acho que foi uma coisa que também chamou atenção no estudo, que realmente quase nenhum lugar tinha um profissional, até tinha um segurança, mas aquele segurança patrimonial, né? Mas que não estava lá para nenhum tipo de suporte, nem que seja simbólico, nesse sentido, né? De, poxa, ele tá lá se precisar, né? E mesmo na parte de se precisar eventualmente conter fisicamente, não tinha ninguém da segurança para ajudar. É. Então, Cara, algo essa questão do segurança patrimonial é um negócio muito estranho, né? Você é, contrata uma pessoa que tá ali para proteger a cadeira, o computador, o não sei o quê, mas o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta pode apanhar à vontade que o segurança ele não pode intervir, né? é, Então, você vê uma inversão de valores ali. isso, E não critica o profissional, ele tá lá e foi sim, contratado para isso, e se ele intervir, ele ainda tá errado, ele pode ser demitido. Mas você vê que a nível de gestão, você não tem a medida contra a violência do funcionário, né? sim. E eu lembro que uma coisa que também me chamou bastante atenção, que eu não esperava,
foi que a gente achou que em 80% dos casos, a gente perguntou, né, toda vez que a pessoa falava que teve a violência, a gente perguntava se achava se o agressor tinha alguma alteração do estado mental aguda ou parecia estar intoxicado. 80% falou que não, pra nenhum nem outro, sabe? Era um número que eu não esperava, assim. Eu achei que a gente ia ter uma grande parte que fosse por conta disso. Então, poxa, o paciente tá com um surto psicótico, tá alcoolizado, alguma intoxicação aguda, mas não pareceu que os outros motivos estavam mais prevalentes, assim. Então, acho que realmente é um problema bem complexo, né, com muitas Sim. Eu questões. tava parando para pensar aqui dos lugares onde eu já trabalhei, de atendimento em consultório, assim, pouquíssimos que eu lembro que tinha rota de fuga, assim, né? Para você ver que é uma coisa que logo na construção ali, na idealização do pronto-socorro, muitas vezes não é pensado, né? E, Ju, você como médica residente que está quase se formando aí, você acha Uhum. que esse é um fator que acaba afastando as pessoas da especialidade? Tipo assim, da pessoa que pensa em fazer medicina de emergência? Eu acho que um pouco, sim, assim, acredito que sim. Porque a gente se sente inseguro, né? Acho que mesmo, fala pra mim, acredito que você também, assim, no final da residência, a gente quase emergencistas, e dá uma insegurança, né? Assim, eu, pelo menos, não me sinto 100% segura no trabalho, que é uma coisa que você fala, poxa, era pra gente poder se sentir bem no nosso ambiente de trabalho e seguro, né? Então, eu acho que é uma coisa que adiciona nesse sentido de, poxa, talvez escolher outra especialidade parecida, mas que não tenha tanta exposição igual a nossa tem, né? Querendo ou não, a gente tá bem na linha de frente do cuidado no pronto-socorro, né? Então, acho que sim. E uma coisa que a gente achou também, que acho que 90% das pessoas que responderam se sentiam inseguras no ambiente de trabalho que era na emergência, né? E é muita coisa, assim, quase todo mundo. Ou alguma coisa Eu acho que tá errada. também muda bastante também essa questão de que muitos relataram, né, que mudaram a forma de se relacionar com os pacientes Sim, depois da violência, né? O sim. quanto que isso não pode afetar, tipo, a qualidade, a humanização do cuidado, né? Com certeza, acho que foi metade que acho que ou impactou negativamente ou mudou a forma de cuidar do paciente por receio, enfim, por tudo que aconteceu. E a gente teve uma taxa importante também de pessoas que precisaram se afastar, e acho que até 10 ou 11% que se afastaram permanentemente do trabalho, sabe? Então, realmente é uma coisa que impacta. Uhum, legal. Ô Ju, e depois de ter feito esse estudo, assim, e ter todos esses dados na mão, você acha que você mudou a sua visão sobre esse tema? Ah, acredito que sim. Assim, acho que um pouco que vocês perguntaram no começo, né, do que eu esperava com esse trabalho. E acho que deu pra mostrar que realmente, assim, sabia que era uma coisa importante, grave, que acontecia, mas acho que deu pra consolidar isso e trazer pontos de que realmente tem coisa que tá associada à violência e que dá pra melhorar. Tudo bem, pode ser que a gente não consiga tratar toda ela como um todo e de forma rápida e resolvendo tudo de uma vez, mas tem sim pontos específicos que talvez a gente consiga mudando, por exemplo, a questão das medidas preventivas, os protocolos, então existe coisa a se fazer, sabe? Então acho que isso foi o principal ponto pra mim. E o que que você pode falar um pouquinho assim sobre os principais impactos que isso tem para os profissionais da saúde, de modo geral, do que vocês levantaram e viram que é mais relevante? Acho que o que chamou bastante atenção foi que a grande maioria que sofreu violência teve algum sintoma de estresse pós-traumático. A gente acabou não quantificando em escala, mas a gente deixou aberto para qualquer tipo de sintoma que parecesse de estresse pós-traumático. Então, aqueles pensamentos repetitivos sobre o tema, você não querer mais voltar para suas atividades habituais. Então, isso foi uma coisa que acho que quase 90% dos que foram vítimas apresentaram. E, se eu não me engano, acho que quase 50% considerou sair do trabalho depois do que se aconteceu. E acho que uns 10 ou 11% de fato saíram do emprego depois do evento, sabe? Então, acho que esses foram os principais. E o que você tinha comentado de que acho que 75%, ou 3/4, tiveram algum impacto negativo
e impactou também a forma de você interagir com o seu paciente. Acho que foram os principais Nossa, cara, é impactantes. muito relevante, né? Isso, pensando Muita coisa. que tem, assim, nós médicos, de um modo geral, a gente que está ali trabalhando na emergência, a gente trabalha em 3, 4 lugares diferentes, né? Uhum. Mas para muitos outros profissionais, enfermagem, físio, eles acabam trabalhando muitas vezes em 1, 2. Então, se naquele ambiente único de trabalho da pessoa, ela já sofre violência, e aí pensar que metade pensa em sair e desse lugar, cara, isso é muito impactante. Uhum. Com É certeza. demais, cara. E eu queria, assim, deixar meus parabéns aqui para você e para todos os colaboradores do estudo, porque realmente é um tema muito importante. Tomara que a partir desse surjam outras pessoas querendo cada vez mais estudar isso e a gente fale cada vez mais sobre isso, que é muito interessante e muito importante. Mas eu queria saber para você agora, Júlia Dorne, como médica residente do terceiro ano, quão difícil que é você fazer um trabalho científico durante a residência, porque a gente sabe que não é fácil, tem muitas instituições que não incentivam tanto o residente a fazer isso, porque a gente já sabe que o residente tem muitas outras demandas ali. Para você, quão difícil foi isso tudo? Realmente foi bastante trabalho, assim, acho que foi um projeto de um ano, praticamente. A gente começou em março do meu R2, né? Então, bem no começo do meu R2. E acho que a gente mandou para publicação, assim, para a primeira tentativa de publicar em fevereiro desse ano, né? E acabou sendo aceito, se não me engano, quase em agosto desse ano. Então, foi uma jornada longa, assim, desse trabalho, que apesar de relativamente simples, assim, igual você falou, durante a residência, acho que tendo todas as dificuldades que a gente tem, mas foi uma jornada, mas foi muito bom, assim, foi algo que eu queria já muito fazer, gosto bastante de pesquisa. Então, de ter essa oportunidade, foi muito bom, assim, para aprender, para realmente fazer um projeto do zero, que a gente construiu tudo, assim, pensou no questionário, criamos o questionário, divulgamos, pegamos todos os resultados, e aí, enfim, montamos todo o artigo. Então, acho que foi muito legal de ter esse processo de zero até a construção mesmo do artigo e publicação. Mas realmente foi uma coisa que deu bastante trabalho. Acho que eu trabalhei na pesquisa, assim, quase o ano todo, pelo menos uma parte do meu dia, né? Então, realmente não é fácil, ainda mais conciliando com a residência. Mas valeu muito a pena, assim. Acho que para quem tem vontade, acho que dá para aprender muita coisa sobre pesquisa e sobre como ela funciona, mas realmente não é fácil fazer isso durante a residência. Eu Boa. acho massa, até porque é algo que incentiva outros residentes a fazer o mesmo, né? E se a gente para pensar em todos os programas de residência de emergência que a gente tem no Brasil hoje, cara, se um residente, né, quiser reproduzir algo nesse sentido, né, sobre violência no seu departamento, olha o tanto de informação a mais que a gente não vai ter, né? Sim. Né? Ô, Ju, e depois de tudo isso, assim, desse trabalho concluído, se você pudesse deixar uma mensagem ali para os gestor, pessoal do município que está envolvido na política e muito dentro disso, das autoridades, o que que você deixaria de mensagem para as autoridades no geral sobre esse assunto, assim? Acho que, Teria alguma mensagem que você teria vontade de deixar, assim? acho que talvez de ponto principal, acho que mostrar o quanto que isso é importante e o quanto cuidar desses profissionais que estão na emergência, que estão na linha de frente, é fundamental para você poder cuidar do departamento de emergências como um todo, sabe? Porque isso impacta no paciente, impacta no próprio profissional, impacta em recurso da instituição. Então, acho que ter isso como prioridade não é um gasto de recurso, pelo contrário, né? Você conseguir promover o melhor cuidado e ainda, é, mesmo da parte financeira, acredito que seja mais benéfico ainda de você conseguir cuidar desse profissional e evitar que isso aconteça, sabe? Então, acho que traria isso como um ponto principal. E se você pudesse passar uma mensagem diretamente para os profissionais que estão na linha de frente, assim, que sofrem com essa violência no dia a dia. Acho que
enfim, é muito difícil falar, eu acho, mas acho que a gente tá muito nisso, né? Assim, eu, vocês, enfim, a gente tá nessa linha de frente, a gente sabe o quanto é difícil, acho que todo mundo tá na emergência, ou pelo menos, assim, os novos emergencistas, quem tá na residência tá lá porque gosta de estar, porque gosta muito desse ambiente, quer que melhore. E que a ideia é que a gente, assim, com esse estudo era tentar trazer algum tipo de melhoria, assim, então tentar trazer, pelo menos trazer dados para que a gente possa começar a pensar sobre esse assunto e tentar melhorar, sabe? Então, acho Eu que acho que traria era isso, assim, que a gente tá tentando fazer uma dá pesquisa pra melhor. mudar, né? É, Concordo. Eu acho que o teu estudo é o primeiro passo pra gente mudar, né? Difícil mudar algo que a gente nem sabe quantificar ou que tenha números sobre, né? uhum, Então, admitir ali o problema é a primeira fase para a gente é. conseguir trabalhar uma solução. Cara, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois. A gente falou um monte de sofrer violência e tal. Vocês têm alguma situação assim que marcou vocês de ter sofrido violência dentro do departamento de emergência? Tem, Fer? Essa carinha pensativa aí? Cara, especificamente, assim, sim, eu lembro. Eu lembro de um caso durante o meu R2 de uma equipe que foi levar um paciente lá na sala de emergência do Santa e que a gente não tinha maca disponível para poder transferir o paciente, né? Então ele precisava ficar na maca da empresa ali até a gente conseguir uma maca. E basicamente a equipe que era de outra cidade, eles queriam porque queriam uma maca para colocar o paciente para poder ir embora. E a gente tinha uma maca disponível lá, mas só que era para PCR, né? Se chegasse alguém ali muito grave, seria a maca destinada para isso. E aí a gente diversas vezes falou para essa equipe que, olha, a gente não tem como ainda transferir esse paciente para outra maca, então tem que esperar, paciência, não tem jeito e tudo mais. Tá todo um monte de gente aqui que também está esperando maca. E basicamente os caras foram lá, pegaram a maca, num momento ali em que meio que não estava vendo, assim, né? A equipe estava destinada a outras tarefas. E os caras começaram a passar o paciente. E aí eu fui lá e falei assim: não, cara, você não vai fazer isso porque a gente falou que essa é a única maca que a gente tem. E aí virou uma agressão verbal, assim, né? Mas precisou o pessoal intervir porque senão acho que ia virar uma agressão física. E eu lembro que eu fiquei muito, muito exaltado, assim, né? Porque, sabe, a gente tinha pedido, né? Mas era esse contexto todo, sabe? Superlotação, um monte de demanda ao mesmo tempo, sabe? E é triste que isso tenha acontecido e foi isso, entre dois profissionais de saúde. E você, Ju, tem alguma experiência? Eu tava tentando lembrar algumas, mas assim, lembro que teve uma de foi mais violência verbal também. Também acontece parecido. Eu tava na decisão clínica, tava cheio, só tinha eu de residente, então só uma médica pra, acho que tinha uns 40 pacientes lá. E eu lembro que tinha uma pacientinha que tinha sido admitida no fim do dia e aí tinha vindo acompanhante falar comigo que queria um cobertor pra familiar dela naquele momento. E eu falei, entendo, né? Enfim, vou atrás disso e tal. Só que tava sem cobertor no hospital naquele momento que tava na lavanderia, tudo. E, e ela em cima, tipo, eu preciso desse cobertor agora, com quem que eu preciso falar? E gritando. E eu falei, eu entendo, mas eu preciso cuidar de vários pacientes agora, eu não consigo cuidar disso agora. E ela em cima, em cima, em cima. E falando assim que a gente não tava cuidando bem do familiar, e que gritando, e que era um absurdo com quem que ela poderia falar, enfim, acho que parecido com o que provavelmente a gente sofre todos os dias, mas eu acho que tem várias experiências parecidas assim com essa, sabe, de você tá dando o seu melhor e a pessoa fala tipo, não, isso não é, não, você não quer fazer mais, não quer melhorar, enfim. Então, isso às vezes é meio frustrante, assim. Teve um outro paciente que o filho chegou e falou, ele precisa de uma ressonância de crânio. Eu expliquei, falei, poxa, agora no pronto-socorro, encontrar ele agora não tem indicação. Ele falou, não, mas vocês não querem, vocês não estão querendo dar um jeito. Se quisesse, vocês iam conseguir, sabe? Coisas tipo, ir escalonando e gritando. E a gente fica, enfim, é bem ruim, a gente fica bem vulnerável, né? Então, foram mais situações assim que eu lembrei. E você, Romo?
Cara, já, com certeza, né? Acho que tem duas, assim, que mais me marcaram, cara. Uma foi recente e assim, foi de familiar e por besteira. E a gente vê o quanto às vezes coisas simples acabam afetando o nosso dia a dia, né? Tava de plantão na UPA, sozinho, sala cheia, tá muito cheia mesmo. Eu me desdobrando, cheio de paciente grave. A enfermagem entrou com uma paciente na cadeira, e eu sentado comecei a interrogar a enfermagem sobre o porquê que entraram com mais aquele paciente dentro da sala. E eu não estava negando atendimento. Eu sentado, escrevendo história, pedindo exame e questionando a técnica de enfermagem. Cara, o que aconteceu? Por que que você trouxe? Quais os sintomas, quais os sinais lá da triagem? E nisso o familiar ficou entrando na porta da sala de emergência e me questionando: doutor, você não vai fazer nada? Você não vai ver minha mãe? Cara, eu com 3 tubos, sozinho, me desdobrando, fazendo o melhor que eu podia. E o cara entrando e, cara, foi escalonando aquilo na minha cabeça, escalonando, até que uma hora ele abriu a porta, olhou pra mim e falou: realmente, esse CRM de hoje em dia não dá, você não faz nada. Cara, aquilo explodiu dentro de mim, assim, porque eu não tava com preguiça, eu não tava negando atendimento, eu tava fazendo o melhor que eu podia na situação que eu tinha, e uma palavra simples do familiar explodiu dentro de mim, que foi um negócio bizarro, assim, cara. E desestabilizou total ali, cara. Perdi a linha naquela hora, fiquei extremamente estressado. O pessoal até me zoou depois. E impactou todo o funcionamento da sala, sabe? E era algo simples, que tá dentro daquilo que eu falei lá atrás, pô, segurança na porta para não deixar o familiar entrar, estrutura física que impeça o familiar de ficar ali, entendeu? Então isso foi um negócio que me marcou muito. E outra foi de colega de trabalho, né? Eu era R3, estava num hospital particular, recebi uma, uma hemorragia digestiva de madrugada. O cara chegou por volta de 1 hora da manhã, uma enterorragia, tinha sangrado bastante. Pô, admitiu o cara, volume e tal, medidas, ficou beleza. O paciente estava super estável. E aí saiu um leito na UTI e eu fui subir o paciente. 3 horas da manhã eu fui subir esse paciente. Era a hora que eu cheguei na UTI, o intensivista me recebeu. Aí perguntou se eu já tinha solicitado endoscopia. Eu falei, cara, não pedi ainda. É 3 horas da manhã, o paciente está estável. A gente sabe que não precisa fazer nesse exato momento, né? Tem endoscopia pela manhã, programa para fazer de manhã. Aí ele me questionou se eu tinha transfundido o paciente. Eu falei, não, o paciente está estável, eu fiz um volume, está tranquilo, não tem nenhum sinal de choque, um HB de 9. Cara, esse cara me esculachou tanto, tanto, cara. Entrou na minha cabeça que eu era um moleque, que eu não sabia o que eu estava fazendo, como que eu não tinha solicitado endoscopia com urgência, que o endoscopista já tinha que estar sabendo e tinha que estar indo para o hospital, que eu tinha que ter transfundido o paciente, que era um absurdo um paciente com HB de 9 não ser transfundido. O HB daquele paciente normal deveria ser 14, estava em 9, caiu muito. Eu tinha que transfundir inquestionavelmente. E aí eu desci da UTI, assim, abrindo os livros, falando, cara, o que que eu fiz de errado? Eu tenho certeza que eu não precisava ter transfundido, que eu não precisava ter acionado a endoscopia 3 horas da manhã. E eu desci revendo o livro assim que eu comecei a questionar minhas próprias condutas, sabe? Cara, colega profissional, não sei o que que o cara deu na cabeça pra me esculachar 3 horas da manhã. E talvez foi um pouco de falta de experiência. Eu era R3, assim, pô, cara de novo, como a gente tem, o intensivista era um cara velhão, e não me posicionei de forma firme também contra ele, só abaixei a cabeça ali e tomei um belo de um esporro, cara. Essas duas me marcaram muito, sabe? E indo para os finalmente, papo muito bom. Para fechar aquelas nossas perguntinhas clássicas aí para Ju. Ju, você tem algum hobby fora da medicina, fora fazer um POCUS? Alguma outra coisa? Fala pra gente. Eu gosto bastante de fazer atividade física, então correr, apesar de não correr grandes distâncias, eu gosto de tempo livre de correr, conhecer algum lugar novo, principalmente que tenha natureza, tipo montanha, lago, coisa desse tipo, eu gosto bastante. Então acho que é o que eu mais faço tempo livre, assim, de estar com a minha família, estar com o meu noivo, é, é o que eu mais gosto de fazer, assim. Boa.
Ô Ju, conta pra gente, na sua opinião, uma habilidade que é essencial para um médico emergencista. Eu acho que também é alinhado assim muito com o que a gente falou hoje, acho que de habilidade de comunicação e trabalho em equipe, sabe? Eu acho que realmente é essencial na nossa especialidade, desde a gente conseguir conversar com colegas que estão, né, com a gente no plantão, de trabalhar junto, trabalhar com o restante da equipe multi, enfermeiro, técnico, físio, e essa habilidade de comunicação com o familiar, com o paciente, acho que a gente pega as pessoas no momento mais delicado da vida delas e da vida da família também, né? Então, a gente conseguir manter a calma e conversar e alinhar a expectativa e conseguir, enfim, manejar tudo isso com uma sala caída é difícil. Acho que requer habilidade e treinamento também, assim como as outras coisas que a gente faz na emergência. Boa. E para fechar, um caso aí que você lembre que uma intervenção sua mudou o desfecho, não precisa ser necessariamente relacionado à violência, ao tema que a gente está Uhum, falando, que você lembre aí da sua prática, uhum. desde que você se formou. Teve um caso recente, assim, acho que aconteceu faz uns 2, 3 dias, que eu tava de plantão, que foi uma paciente de 60 e poucos anos que veio com uma dor torácica, assim, em aperto, irradiação pré-mandíbula, já tinha tido 2 infartos anteriores, um em agosto e outro alguns anos atrás, tinha colocado stent. E ela chegou ruim, assim, aquela paciente sudoreica, gelada e batendo 170 de frequência, ela já tinha uma FA de base. E tava eu e um colega e eu lembro das R1 chegando, tipo, gente, vamos cardiover ela. Acho que talvez não seja o momento, vamos entender melhor o que tá acontecendo. Ele, não, ela tá com dor torácica. Eu falei, não, eu entendo, mas vamos entender melhor tudo que tá acontecendo primeiro, sabe? E aí a gente foi, fez eletro, tava em ritmo de FA mesmo, a princípio não tinha nada pra oclusão miocárdica aguda, pelo menos só com eletro. A gente fez as tropas, fez as primeiras medidas e fez lanosídeo, fez magnésio, e a frequência baixou, foi pra 80, 90, e ela melhorou também. Acho, não, tá bom. Aí saiu a primeira tropa negativa, repetimos o eletro, e ela foi se sentindo melhor. Eu falei, ok, fiquei mais tranquila também. E a paciente mesmo depois, eu conversei com os 2 filhos, que um tava bastante nervoso, chegou alterado, chegou gritando lá com a recepção do hospital. Então deu pra conversar, acalmar ele também, conversar com o paciente. E aí no fim do plantão ela falou, poxa, muito obrigada pelo atendimento da equipe de vocês, é incrível. Que pena que vocês vão embora. E então, assim, dá aquele quentinho no coração de, poxa, a gente tá fazendo alguma coisa certa, pelo menos, e conseguindo cuidar bem dos nossos pacientes, sabe? Então foi bem bom. Boa. Cara, legal, né? Você vê que um dos papéis do emergencista é quando não saber fazer as coisas também, né? É, Isso é interessante. foi bem legal. E muito bacana o papo, pessoal. Romulo, tem mais alguma pergunta para Ju? Podemos fechar por aqui hoje? Cara, estamos com 50 e muitos minutos aqui. Acho que da minha parte é isso. Agradecer a Ju aí pelo tempo, por ter vindo aqui contar pra gente a experiência de fazer esse estudo. Achei sensacional o estudo, um negócio que tá no dia a dia e ninguém fala, aquele problema que a gente só varre pra baixo do tapete, né? E que a gente tem que abordar um pouquinho mais se a gente quiser mudar a nossa realidade aqui no país, né? Eu também queria mais uma vez agradecer aí você ter aceitado o convite e parabenizar você, todo mundo aí que fez esse estudo e, cara, realmente é algo que a gente precisa falar mais. Espero que as pessoas que estejam nos ouvindo também, que elas possam pensar em como mudar a realidade delas dentro dos hospitais, em reproduzir um estudo desse, em a gente trazer mais dados e a gente falar mais sobre isso, porque eu acho que é a partir daí que a gente vai conseguir melhorar todas as medidas e a condição de trabalho aí para todo mundo. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que fiquei muito feliz e honrada com o convite e vocês trazerem também esse assunto. Acho que foi muito bom e acho que é muito importante também. Boa. Então é Vai, isso, Rômulo. vai ter a parte 2 desse estudo? Vocês pensam em alguma outra coisa sobre o assunto? A gente pensa em, enfim, estudar mais sobre isso, tentar estudar a nível América Latina, trazer, enfim, Porra, aprofundar mais ansioso, sobre ansioso isso, pelo Brave queremos. 2, então. É. Que legal. Aguardaremos. E vamos pedir pro pessoal então seguir a gente lá no Instagram que a gente vai divulgar eh,
esse episódio lá, no Spotify também, no YouTube também vai estar. Então, se você curtiu esse tema que a gente está discutindo, que a gente vem discutindo aqui, compartilhe aí com quem está no seu dia a dia, quem você acha que vai ser relevante. Então, até a próxima, pessoal. Um abraço, valeu. Valeu, obrigado.